Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém a todos os irmãos. Gostaria que nessa noite os irmãos abrissem a Bíblia comigo, a palavra do Senhor, em Lucas 8, a partir do versículo 43. Lucas, capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43, amém? E a palavra do Senhor diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos? Pode se assentar. Queria fazer uma oração primeiro, antes de continuar com a palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor venha usar a minha vida para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor deseja que seja ministrado tanto para mim quanto para a igreja. Desde já agradeço a oportunidade e que o Senhor use a minha vida da melhor maneira possível, em nome de Jesus, amém. E, irmãos, quando foi me dada a oportunidade, eu refletindo sobre o ano que se passou, né, porque eu sempre imaginei que um dia eu ia fazer uma ministração no final do ano, e eu ficava refletindo e imaginando que eu queria muito levar uma palavra de ânimo, uma palavra que as pessoas possam usar nesse ano novo que vai começar, aquela palavra de renovo, de ânimo para as pessoas não cometerem os mesmos erros, que um ano novo tudo se faz, você pode mudar o rumo da sua vida, você pode fazer diferente. Mas antes de eu pensar numa palavra dessa, eu fiquei refletindo sobre o ano que se passou, e especial para mim foi um ano de muitas surpresas, um ano que Deus trabalhou na minha vida em várias formas, e me surpreendeu positivamente, algumas causas que a gente não acredita mais, e Deus vai mostrando que ainda tem jeito, ainda tem chance, que você ainda pode confiar, que as pessoas ainda têm chance de melhora. Também na minha vida financeira, na minha vida familiar, com um filho pequeno, né? É surpreendente, você tem uma criança pequena em casa, você aprende dia após dia, e a criança te surpreende. Aí Deus tocou no meu coração que não era para mim fazer uma ministração de ânimo, de renovo, mas sim para me trabalhar em cima dessa palavra que se chama surpresa. E eu fui pesquisar no dicionário o que significa surpresa, e surpresa, segundo o dicionário, é um fato ou uma coisa que te surpreende, que te causa admiração ou espanto. Fato inesperado, repentino, não anunciado, ato imprevisto. Eu queria focar na parte dessa surpresa, as surpresas que nos causam admiração, não espanto, né? E trazendo para essa passagem aqui, eu lendo e refletindo, e Deus, Jesus, principalmente, ele é surpreendente. Ele é acostumado a surpreender a gente, ele é acostumado a surpreender aqueles que os conhecem, e normalmente quando eu vejo uma palavra, uma passagem, principalmente quando com Jesus está envolvido nela, né? Quando é alguém conhecendo Jesus, alguém que pela primeira vez tem um encontro com ele, eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa, né? Ai, se fosse comigo, olha como mudou a vida daquela pessoa. Ai, como é magnífico você ter um encontro com Jesus. E para a pessoa que está conhecendo Jesus pela primeira vez, sempre é surpreendente. Sempre muda alguma coisa, nunca é da mesma forma. Como diz a palavra, assim, a gente sempre sai diferente. Só que eu refletindo sobre essa passagem e trazendo para esse lado da surpresa, eu
senti que ali não foi uma surpresa só para aquela mulher, mas aquilo ali foi uma ocasião que surpreendeu ambas as partes, tanto a mulher quanto Jesus, e isso me chamou muita atenção. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Pessoas que surpreenderam a Cristo. Se tivesse um tema para colocar nessa ministração, seria surpreenda a Cristo. E para você surpreender aquele que sabe de tudo, aquele que sabe todas as coisas, que sabe do amanhã, que está em todos os lugares, não é fácil. Mas se você for uma pessoa surpreendente, se você se esforçar, você vai ver aqui na Bíblia que teve casos de pessoas que conseguiram surpreender a Cristo e tiveram experiências inesquecíveis. Essas experiências que nós, como cristãos, sempre desejamos ter. E essa mulher, a primeira pessoa aqui nessas passagens que eu vou citar, que surpreendeu a Cristo, eu acho que foi a maior surpresa que ele teve na passagem dele aqui na Terra, através de uma pessoa, de um ser humano assim comum como nós, foi porque aqui na própria palavra fala assim que uma mulher que tinha fluxo de sangue há mais de 12 anos e gastava tudo com os médicos e nada fazia ela ser curada. Aí ela vai, a gente conhece um pouco antes a palavra, que ela coloca no coração dela a fé, que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ali ela já seria curada. E quando ela toca em Jesus, é surpreendente para Cristo, porque ele mesmo fala, alguém me tocou. E o discípulo fala, mas mestre, a multidão te empurra, muitos estão te tocando. Ele fala, não, alguém me tocou diferente, que de mim saiu virtude. Aí eu fui pesquisar o que é virtude também. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Então trata-se que a virtude não é porque é uma característica de Jesus, é porque a virtude está nele fazer o bem, está nele. E quando aquela mulher tocou ele, eu vejo Jesus falando assim, peraí, não, a multidão me aperta, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu cura. E se você acompanhar as curas que Jesus fez na Bíblia, no decorrer da sua caminhada, ele tem que perguntar para a pessoa, o que você quer que te faça? A pessoa tem que pedir, a pessoa tem que exclamar, sempre falar o que está acontecendo. E foi surpreendente para Cristo, porque ele não precisou declarar a cura. Ela tomou a cura dele. Ela tomou por poder aquilo que ela tinha fé que ia acontecer. E como eu já disse aqui outras vezes também, né? Eu fico imaginando que aqui na Bíblia é só tipo as manchetes das notícias, mas tem muita coisa por trás daquilo. Eu fico às vezes refletindo e pensando, nossa, como que era Jesus no íntimo, como que era Jesus no particular com os discípulos, o que será que eles conversavam? E eu fiquei refletindo sobre essa situação que surpreendeu a Cristo, porque ele não precisou falar nada para ela. Quando ele vai conversar com ela, ela já sabe que está curada, e ele fala, fica em paz, a sua fé te curou. Eu não precisei falar, você está curada. Só de você me tocar, a sua fé te curou. E eu fico imaginando, após aquele dia, Jesus chegando para sentar com os discípulos e para conversar sobre o que aconteceu no dia a dia, como muitas vezes nós fazemos com a nossa família. Nossa, hoje tive uma experiência tremenda. Hoje Deus usou uma pessoa para falar comigo. Hoje Deus me usou para falar com uma pessoa. E eu fico imaginando Jesus chegando para qualquer um dos discípulos e falando assim, nossa, vocês viram o que aconteceu hoje? E o discípulo fala, aconteceu muitas coisas. Eles falam assim, não, mas aconteceu uma coisa surpreendente. Eu vim aqui para a terra, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou pagar o pecado de toda a humanidade para que o véu seja rasgado e que as pessoas lá debaixo da terra, em oração, elas consigam ser libertas, elas consigam ser curadas. Não vai precisar de um sacerdote como é na lei. Isso vai ser a graça. Mesmo sem as pessoas serem merecedoras, por fé elas serão curadas, elas serão libertas, elas conquistarão coisas. E hoje aconteceu praticamente o que vai acontecer na graça. Essa mulher, ela com a fé dela, ela tirou virtude de mim. Eu não precisei lançar a palavra. Com a fé dela, antes de eu explicar o que vai acontecer, antes do plano ser concluído, antes do véu ser rasgado, ela tomou posse da sua vitória. Ela tomou posse da sua cura. Ela tomou posse daquilo que vai acontecer após a minha crucificação. Então eu achei que foi uma experiência surpreendente para Cristo, assim como foi surpreendente para aquela mulher. Uma experiência que ficou marcado, né, para toda a história, porque aonde você se abrir a Bíblia e ler um pouquinho, vai ter explicando sobre ela. E é sobre isso, para Jesus. Jesus ele é surpreendente, ele surpreendeu a passagem dele aqui na Terra. Para ele,
era comum surpreender as pessoas, mas eu creio que ser surpreendido foi uma coisa extraordinária que aquela mulher fez para Cristo e fez eu parar para refletir. Como está sendo nossa vida? O que nós estamos fazendo para surpreender não só a Cristo, mas os nossos familiares, os nossos entes queridos? Será que nós somos aquelas pessoas que só fazemos o básico, só fazemos algumas coisas? Só fazemos coisas que as pessoas já esperam que a gente faça. Porque, como diz aqui, a surpresa é uma coisa que faz a outra pessoa ter admiração por você. E não precisa ser uma coisa premeditada. Tem que, às vezes, ser uma coisa inesperada, uma coisa repentina, uma coisa não anunciada. Agora, perto do Natal, né, que a gente fala que é o aniversário de Cristo, é fácil a gente fazer uma surpresa para o nosso ente querido na data do aniversário dele, né? Porque a gente vai lá, se programa, a gente quer agradar, mas meio que não é uma surpresa, porque todo mundo aqui, eu acho que, quando está fazendo aniversário, já sabe que fica naquela esperança de receber um bolo, receber um presente, receber um parabéns. E eu vejo que muitas vezes nós somos negligentes em surpreender o próximo, em surpreender aquele que a gente ama e principalmente em surpreender a Cristo com nossas atitudes, com a nossa vida. E Jesus, aqui em Marcos 7:37, como eu já disse, ele era uma pessoa que era fácil de surpreender os outros. Diz assim: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então, Jesus, ele nos surpreende a cada dia, mais e mais. Como eu falei, que foi um ano para mim de muitas experiências surpreendentes. Cristo alegrou muito meu coração. E eu parei para refletir e falei: mas o que será que eu fiz para surpreender a Cristo? E olhando para trás, não sei os irmãos, mas posso dizer que eu acho que eu não fiz nada mais do que minha obrigação, eu não fiz nada mais do que eu deveria ser feito. Eu não fiz, tipo assim, vamos dizer, nada mais do que surpreender, como se eu surpreendesse minha esposa no dia do aniversário dela. E se nós não fazemos isso para Cristo, isso também não vai reverter na nossa vida terrena aqui, para nossos entes queridos, nossos familiares. Tipo, eu visito meu pai, levo meu filho para ver os avós, né? Num domingo sim, um domingo não. E olhando para trás, eu falei: mas que dia que eu levei lá inesperado para dar um abraço neles, para falar: trouxe seu neto aqui para te ver, fazer uma surpresa. Que visita eu fiz para uma pessoa para levar a palavra do Senhor, sem avisar, sem ser premeditado. E sobre isso que eu queria falar, que nós vamos ser pessoas que primeiramente surpreendam a Cristo com a nossa vida espiritual, que nós possamos chegar no final do ano que vem, olhar para trás e falar: olha, isso foi surpreendente, essa minha caminhada com Cristo foi uma experiência inesquecível, essa experiência aqui foi muito boa porque eu fiz aquilo que era inesperado, e eu creio que é de alguma causa que admirou o que Cristo esperava de mim. Ele espera cada vez mais da gente, como a gente espera dele, e ele nunca falha conosco, e muitas vezes nós falamos com eles. E também eu queria falar que Jesus era um homem também, 100% homem, 100% Deus. Então a parte terrena dele era como a parte terrena nossa também. Ele gostava de ser surpreendido, creio que ele se alegrou com essa situação. E como eu disse, eu acho que Jesus também, muitas vezes no íntimo dele, ele tinha dúvidas, ele tinha receios, ele tinha medo do que vinha pela frente. E aquela situação com aquela mulher, eu creio que era um sinal de Deus também, surpreendendo ele que tudo lá na frente ia dar certo, como eu disse. Quando o véu fosse rasgado, o Espírito Santo fosse deixado para tocar o coração das pessoas, elas iam alcançar, assim, as bênçãos, iam alcançar as libertações, como até o dia de hoje as pessoas que têm fé alcançam, porque eu vejo, tipo, Jesus ficando surpreendido e falando: não, eu não estou, porque eu vou fazer, o que vou passar, o sacrifício que eu vou fazer pelo povo não vai ser em vão. Eu vi, através da vida dessa mulher hoje, que isso acontecerá futuramente, mais e mais e mais, quando o Espírito Santo estiver na terra. Eu não vou estar aqui para lançar a palavra, mas eles, por fé, vão alcançar aquilo que eu vou fazer por eles na cruz. Queria que os irmãos também abrissem um outro caso de surpresa que nós temos na Bíblia, é em é em Lucas, que é a história de Zaqueu, 19, do 1 ao 10. É a história de Zaqueu, Lucas 19, do 1 ao 10. Que fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E aqui também eu creio que foi uma surpresa Jesus olhar para cima e ver um homem em cima de uma figueira brava. E eu fiquei refletindo sobre isso, né, como eu falei sobre lá para trás, e não ter surpreendido bastante a Jesus esse ano, só sido surpreendido, não ter surpreendido meus familiares, meus entes queridos, não ter feito o que deveria ser feito. E Zaqueu ele surpreendeu a Cristo. Não deve ter sido fácil para ele, né? Mas o desejo do coração dele de visualizar Jesus, de chegar o mais próximo possível, mesmo sendo um homem de estatura pequena, subiu naquela árvore grande, porque por causa da multidão ele não alcançaria. E eu fico imaginando novamente, se pondo no lugar de Jesus, olhando para cima e vendo um homem em cima da árvore e sondando o coração dele, sabia que ele estava fazendo aquilo para ter um encontro com Jesus. E Jesus foi lá e chamou ele para descer e passou uma noite na casa dele. E isso trouxe também no meu coração a mensagem que, por muitas vezes, nós não surpreendemos a Cristo, nós não surpreendemos aos nossos entes queridos, porque isso nos dá trabalho. Isso requer esforço da gente. Como para Zaqueu não foi fácil, para aquela mulher do fluxo de sangue também não foi fácil tocar na orla do manto de Jesus, pois sabemos que ela teve que sair de casa leprosa, sem poder nem sair de casa naquela época, porque eles não permitiam. Zaqueu também não deve ter sido fácil subir naquela figueira, mas quando nós se esforçamos, nós fazemos um pouco a mais, nós tiramos o tempo para ler a Bíblia, para orar, como foi dito aqui já várias vezes, para jejuar, para fazer aquilo que Jesus espera de nós, nós somos recompensados, como Zaqueu foi recompensado, como aquela mulher foi recompensada. Nada que nós fazemos é em vão. Então, para nós sermos pessoas surpreendentes, o que falta é nós apenas se esforçarmos mais, se esforçarmos para ser pessoas mais espiritualizadas, para ser pessoas que tenham mais intimidade com Cristo. Aquelas pessoas, para ter um encontro com Cristo, elas se esforçaram, elas tiveram que sacrificar algo, elas tiveram que brigar com multidões, tiveram que passar por desafios. E nós, por muitas vezes, queremos ter um encontro com Cristo, pelo menos dizemos que queremos ter um encontro com Cristo, mas não se esforçamos, não tiramos tempo para isso, não abrimos mão de certas coisas para que isso aconteça. Então, o que nós devemos fazer como essa mulher, como Zaqueu, nós devemos se esforçar. Sabemos que, por muitas vezes, esse mundo corriqueiro, essa vida aqui que nós temos, nos desgasta, mas não é desculpa para que nós não se esforçamos, que não devemos se esforçar para ter cada vez mais de Cristo, pois a palavra fala que nós devemos conhecer e continuar conhecendo cada vez mais. Temos que conhecer essa palavra na ponta da língua. Eu até brinquei com a Sueli quando eu vim trazer essa palavra, que a gente temos que ser pessoas surpreendentes, temos que ensinar o nosso filho a ser pessoas surpreendentes. E eu falei para o Levi, eu vou ter que ensinar primeiro ele entender a palavra surpresa, porque desde que ele nasceu, eu falo para ele quando eu chego em casa: papai te trouxe uma surpresa, papai te trouxe uma surpresa. Aí quando eu chego em casa, aí ele fala: papai, cadê minha surpresa? Aí eu falo: mas hoje não tem Levi. Mas você não estava trabalhando? Quando você trabalha, você me traz surpresa. Aí eu falei: então eu não vou trazer mais, porque já deixou de ser surpresa. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas, achamos que estamos surpreendendo alguém, mas já virou rotina. Já virou uma coisa casual, uma coisa corriqueira. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera, assim como nós como pais, né, eu como pai do Levi, a maioria daqui dos irmãos são pais, nós esperamos que nossos filhos se surpreendam com notícias boas, que eles chegam contando que eles fizeram, ajudar o próximo, que eles fizeram coisa bem, não só que eles cumpriram com obrigações deles escolares ou de casa. E eu acho que é isso que Deus espera de nós, espera que nós chegamos a um ponto de surpreender Ele com atitudes inesperadas, não aquelas atitudes que nós temos já praticamente por obrigação ou como rotina.
E o último exemplo que eu queria dar para os irmãos se encontra aqui em Mateus 26, a partir do versículo 6 até o 13. Mateus 26, 6, 13. O 6 ao 13. 6. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça. E quando ele estava sentado à mesa, os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, reconhecendo isto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter para sempre. E, além de requerer esforço, como eu já disse, às vezes a gente ser pessoas surpreendentes, nós surpreendemos os outros, requer também que nós abrimos mãos de alguma coisa. E essa mulher, ela abriu mão de um valor, vamos dizer assim, financeiro muito alto, porque ela queria surpreender a Cristo, ela queria dar um presente para Ele, ela queria agradar. E se você for parar para pensar, os próprios discípulos que andavam com Ele achou aquilo um desperdício. E ela não quis saber que isso era um desperdício ou não. Ela fez de coração e Jesus recebeu. E ainda ele fala que onde a palavra foi levada, essa mulher será lembrada pelo que ela fez. E o que nós estamos deixando de abrir mão para surpreender a Cristo? O que nós estamos deixando de abrir mão para surpreender aquelas pessoas que nós amamos? Porque aqui, como Jesus falou, ele não estaria ali para fazer isso outras vezes. E sempre haveria pobre para ser ajudado. Mas nós, nas vidas de hoje, é diferente. Jesus estará sempre aqui para ser surpreendidos por outros, mas por nós não, porque a nossa vida aqui é passageira. Então nós temos que se esforçar para surpreender a Cristo, surpreender aquelas pessoas que nós amamos no dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus, nós não sabemos o dia de amanhã. Quem aqui já não tem um pai e uma mãe falecido, não gostaria de ter a oportunidade de surpreender eles com um eu te amo, com um abraço, com, sei lá, um café da manhã, ou uma pessoa que perdeu o seu esposo, sua esposa, não queria presentear a sua esposa ou seu marido com café da manhã na cama, acordar cedo e preparar tudo, e quando a pessoa estiver acordada, está tudo pronto. Quem aqui não gosta de ser surpreendido, né, quando chega em casa e a esposa preparou uma coisa diferente? Ou há uma esposa que, quando o marido chega em casa, traz um presente para ela, uma surpresa, o que seja, um poema, uma flor, qualquer coisa. Então, é sobre isso que eu queria deixar a mensagem para os irmãos nessa noite. E como diz a palavra aqui, surpresa, nós vamos surpreender o próximo e surpreender a Cristo com atitudes que causem admiração, não espanto. E por último, ainda brinquei com a Sueli, que eu falei assim, eu queria finalizar a minha conclusão citando Davi e Salomão como exemplos de surpresas negativas. Aí eu falei, até difícil, né, falar Davi e Salomão como exemplo de surpresas negativas, mas nós sabemos que na história de Davi, ele, mesmo sendo chamado como o homem segundo o coração de Deus, lá na frente, ele surpreendeu a Deus, eu creio, adulterando e cometendo um assassinato. Aquilo ali, eu creio que para quem via um homem tão correto, um homem que liderava tão o seu povo, quem descobriu aquilo, quem ficou sabendo daquela situação, foi uma surpresa negativa, uma surpresa que causou espanto. E Salomão também, pedindo sabedoria e se tornando, vamos poder dizer assim, um dos homens mais sábios que já passou por essa terra, ainda pecou com idolatria, pecou com pecados que desagradam a Deus, né? Davi reconheceu o seu erro, Deus teve que mandar o profeta, né, para mostrar para ele que ele estava errado. Salomão também, creio que, tomara que tenha se arrependido. E nós, então, que nós venhamos ser pessoas que surpreendam positivamente. Porque, como vimos aqui na palavra, existe 2 métodos de você ser uma pessoa que causa surpresa. E que nós vamos ver uma pessoa que causa uma surpresa positiva, que nós vamos ser vasos de honra, que vamos ser pessoas que surpreendem a Cristo, surpreendem nossos entes queridos com admiração, com notícias boas, que nós só temos a ganhar. Essas pessoas que surpreenderam aqui, esses 3 exemplos que eu dei na Bíblia, eles surpreenderam a Jesus, tiveram experiências maravilhosas através dessa surpresa. São citados até hoje, e creio que se nós se esforçarmos para ser pessoas
que venham querer surpreender a Cristo. Nós também vamos ter experiências que vamos levar para o resto das nossas vidas, que vai só acrescentar nossa fé, que vai acrescentar nossa caminhada, para um dia chegar no final da nossa caminhada e olhar para trás, como nós estamos no final do ano, olhando para esse ano só, né, que se passou. Normalmente nós avaliamos o ano que está se encerrando, nós possamos, lá no final da vida, olhar para a nossa vida inteira atrás e ter o coração tranquilo, ter o sentimento de dever cumprido, como Paulo teve, de que combatemos o bom combate, que guardemos a fé e que vamos ter uma salvação garantida quando chegar nossa hora. Os irmãos possam ficar de pé nessa noite. Vamos orar a Deus e agradecer esse culto abençoado e tudo que aqui até agora foi feito. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado pela sua oportunidade, meu Deus, como foi dito aqui, que nós venhamos ser pessoas que venham trazer surpresas abençoadas para a vida do próximo, para os nossos entes queridos, e que principalmente venhamos surpreender a Ti com nossas atitudes. Que o Senhor use o Espírito Santo para nos dar discernimento e sabedoria, meu Deus, para levar a nossa caminhada contigo até o dia que o Senhor venha nos buscar e venhamos ter um encontro presencial contigo em busca da salvação. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Te louvamos e te agradecemos. Amém.